Olá, gente, como estamos? Todo mundo bem? Eu tô aqui, busy essa semana, esse final de semana. Hoje é sexta-feira e eu estou com visitas na minha casa. Eu estou com 3 amigas hospedadas aqui em casa, uma da Escócia, uma da Itália e uma daqui da Inglaterra mesmo, lá de Oxford. Então, a minha casa hoje está cheia, né? Está cheia. Estamos aqui compartilhando, né, das bênçãos do Eterno, da provisão que o Eterno nos dá. Graças a Deus por todas as nossas vidas e pela bênção que Ele nos tem dado, pelo livramento de todos os dias. Cada dia o Senhor nos dá um livramento. A gente nem percebe. A gente nem percebe. Aí você chega na noite e agradece pelos livramentos do dia. Porque às vezes você foi protegido de formas que você nem imaginava. E nem imagina. Mas o Senhor vê todas as coisas e Ele está com as mãos sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, providenciando, protegendo, abençoando. Né? Se você saiu de casa de manhã e voltou para casa, para a sua família no final do dia, é que o Senhor te deu livramento de muitas coisas durante esse dia. Né? Vamos lá, estamos estudando o livro de Jó, temos aprendido demais nesse livro, né, gente? Meu Deus do céu, quanto ensinamento esse livro nos tem dado. E hoje estamos no capítulo 34, e a continuação do discurso daquele rapaz chamado Eliú, o mais novo deles, e que tem dito coisas assim, entre uma coisa interessante, uma coisa verdadeira e uma coisa da cabeça dele. Tem sido assim o discurso de Eliú. Ele tem falado algumas coisas bem estranhas, né, gente? Mas tudo bem, cada um. E como naquela época também não tem diferença nenhuma de hoje, cada um naquela época, cada um na nossa época. Cada cabeça uma sentença. E ele tinha a sua própria. Vamos lá ver a continuação, ainda são muitos capítulos, viu, da continuação do discurso desse rapaz. Ele ainda vai falar muita bobeira aqui, vamos ver. Capítulo 34 do livro de Jó. Então disse Eliú: ouvi vós sábios as minhas palavras, vós entendidos, inclinai a mim os ouvidos. Olha aqui, ele está se referindo aos 3 amigos de Jó, a Jó e a todas as pessoas que estavam ali em volta. Os amigos de Jó eram mais velhos, Jó também estava com seus 50 e poucos anos, né? Então ele estava se dirigindo a eles como se eles fossem velhos, idosos. Pois o ouvido prova as palavras, como as palavras prova a comida. Não, está errado. Pois o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Diz Jó: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Isso aqui está dizendo que Jó falou, né? Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Esse livro está dizendo que Jó está zombando do Eterno. Quer dizer, você colocar o seu coração para fora e dizer aquilo que está no seu coração é zombaria diante do Eterno? Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Anda na companhia dos que
Nossa, gente, olha o que ele está falando aqui. Anda na companhia dos que praticam iniquidade, caminha com os ímpios, pois diz, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus o praticar a impiedade, e do Todo-Poderoso cometer a iniquidade. Segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe deu autoridade sobre todo o mundo? Se Deus quisesse e retirasse o seu espírito e fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Se há em ti entendimento, ouve isso. Inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Ele tentando ensinar a Jó, gente. Pode governar o que aborrece o direito? Condenarás aquele que é justo e poderoso? Nada é ele que diz aos reis, sois ímpios. Não é ele quem diz aos reis, não é ele que diz aos reis, sois ímpios, e aos príncipes, sois perversos, que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao riso mais do que o pobre, e nem estima ao rico mais do que o pobre, pois todos são obra de suas mãos. Eles, num momento, morrem, no meio da noite. Os povos são perturbados e passam. Os poderosos são removidos sem auxílio de mão humana. Ele está tentando justificar Deus como se Deus precisasse ser justificado. Ele está acusando Jó de iniquidade, de andar com perversos. E está dizendo que tudo aquilo que está acontecendo com Jó é obra da mão de Jó. Versículo 21. Os seus olhos estão sobre os caminhos dos homens. Ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam iniquidade. Deus não precisa observar por muito tempo o homem para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes sem inquirição e põe outros em seu lugar, porque conhece as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os castiga por causa da sua impiedade à vista de todos. Nossa! Porque se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos. Gente, é tudo acusação contra Jó. Fizeram que o clamor do pobre subisse até ele, de sorte que ouviu o clamor dos aflitos. Quer dizer, o Senhor ouviu o clamor dos aflitos e quis colocar em Jó aquilo que ele não queria ter visto, né? O que Jó não fez. É isso que ele está dizendo. Jó, você não ouviu o clamor do aflito, então agora você está em aflição. Aqui, ó, versículo 28. Fizeram que o clamor do pobre subisse até ele, de sorte que ouviu o clamor dos aflitos. Mas se permanecer quieto, quem poderá condená-lo? Se encobrir o rosto, quem poderá contemplá-lo? Contudo, ele domina as nações e os indivíduos, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém disser a Deus, sou culpado, mas não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu. Se cometi maldade, nunca mais tornarei a praticá-la. Ai, Jesus Cristo, tem que ter muita paciência, viu, de ouvir um discurso desse. Jó deve ter olhado assim, deve ter feito assim, eu não quero mais ouvir, não. Porque nada fazia, não tinha uma conexão, o discurso dele não estava conectado, não estava num processo normal, ele estava falando coisa assim estranha. Primeiro ele acusa, depois ele quer defender o eterno no discurso dele.
Aí ele fala, o que não vejo, versículo 32, o que não vejo, ensina-me tu. Se cometi maldade, nunca mais tornarei a praticá-la. Deve Deus recompensar-te como tu queres, se não te arrependeres? Depois dele tentar defender Deus, o que nem é necessário, porque Deus, se quiser, se defende a si mesmo, além de querer dizer, não, Jó, olha, Jó, está acontecendo com você porque você pecou, Jó. Se você se arrepender, aqui no final ele fala, ó, deve Deus recompensar-te como tu queres, se não te arrependeres? Pois tu deves fazer a escolha e não eu. Assim, diz-me o que, o que sabes. É. Fica até difícil, sabe? Porque você vê uma pessoa que está muito bem no vigor da sua juventude, olhar para um velho, uma pessoa mais idosa que está sofrendo naquele momento, e você ainda ficar acusando essa pessoa de pecado quando você nem conhecia essa pessoa antes. Se ele conhecia, era de ver o Jó sentado lá na porta da cidade e ver tudo aquilo que Jó fazia. Quer dizer, ele estava acusando Jó de um pecado oculto, né? Um pecado que ninguém sabia. Porque Jó falou, eu sento na praça, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. E mesmo assim ele ainda está acusando Jó de pecado, um pecado oculto, um pecado que Jó não quer confessar para ninguém. Versículo 34. Os homens de entendimento declaram, os sábios que me ouvem dizem-me. Jó fala sem conhecimento. As suas palavras falta sabedoria. Quer dizer, enquanto Jó estava falando, os amigos ficavam olhando um para o outro e comentando o que Jó estava falando. Porque ele está falando aqui, ó, os homens de entendimento declaram, os sábios que me ouvem dizem-me. Jó fala sem conhecimento. Quer dizer, eles estavam fofocando entre eles. Eles estavam fazendo comentário entre eles. O que acontece hoje? A mesma coisa, não é? Quando o irmão está lá no sofrimento, os irmãos que acham que é santo, está lá por trás. Não, irmão, sabe o que aconteceu com ele? É porque ele deve estar em pecado. Por isso que aconteceu isso com ele. Sabe, irmão, ele perdeu o filho dele, você viu no acidente, né? Ele perdeu o filho, ele deve ter pecado alguma coisa, o filho deve ter cometido alguma coisa, Deus pesou a mão. Não é isso que fazem, gente? Aqui também é a mesma coisa. Julgando. O que o Senhor fala? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que julgares, te julgarão a vós. Versículo 35. Jó fala sem conhecimento, as suas palavras falta sabedoria. Oxalá fosse Jó provado até o fim, nossa, por responder como os ímpios. Não. Gente, desculpa, mas dessa vez esse rapaz foi demais. Oxalá fosse Jó provado até o fim por responder como os ímpios. Gente, olha que absurdo. O que esse rapaz está falando? Que Deus pese mais a mão nele para que ele possa, para que ele reconheça, porque ainda não foi o suficiente, não. Perder todos os filhos, perder tudo que ele tinha, ficar doente com lepra ali na frente deles ainda não era suficiente para fazer Jó se humilhar e pedir perdão por um pecado que Jó não fez. Ao seu pecado acrescenta a rebelião. Olha, ainda está chamando o Jó de rebelde. Entre nós bate palmas com desprezo e multiplica contra Deus as suas palavras. Vamos para o capítulo 35? Então disse Eliú, ele continua falando, gente, esses absurdos todos. Então disse Eliú, achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus?
Pois dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecas, que efetuas contra ele, se os teus pecados são muitos que ele fazes, se é justo que lhe dás, ou que recebe ele das tuas mãos, a tua impiedade fará mal apenas a outro homem como tu, e a tua justiça só aproveitará aos filhos dos homens. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro por causa de braços dos poderosos. Nossa. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá que dá cânticos durante a noite, que ensina mais a nós do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Ele não responde quando os humanos chamam por causa da arrogância dos maus. Não, eu não aceito isso. O Senhor responde, porque cada um é individual. Deus não vai tirar de você, não vai cobrar de você uma coisa que o outro está fazendo. O outro é o outro, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, a palavra de Deus fala. Então isso aqui, ó, ele não responde quando os homens clamam por causa da arrogância dos maus. Não. Se fosse assim, o Senhor não fazia milagres hoje. Se fosse assim, nós não teríamos tantos milagres na vida dos irmãos da igreja como nós vemos. As energias que estão na Terra hoje são duas, a energia do bem e a energia do mal. Se você pratica o bem, você vai receber o bem. A palavra de Deus diz, se lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias, ele vai retornar para você. Então eu não aceito aqui, por isso que o Senhor não aceitou as palavras de Eliú, porque Eliú estava deturpando a palavra do Eterno. Porque não é isso que o Eterno fala, gente. Não é? Cada um dará conta de si mesmo. Não é porque o outro está pecando lá que o Senhor não vai me responder. Isso não existe. O Senhor responde a minha oração porque o meu coração e o dele estão ligados. Porque eu respeito, eu amo, eu cumpro os mandamentos. Então, aquele que não cumpre os mandamentos, o problema é dele. Então, essa palavra, esse versículo 12 aqui do capítulo 35, não aceita, não. Isso aqui é do capiroto. O Eliú estava completamente enganado nisso aqui. E talvez por isso que o Senhor nem deu atento a Eliú. Nós vamos ver no final do livro. Certo é que Deus não ouve a gritos vazios, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Quanto menos ouvirá ele quando dizes que não o vês, que a tua causa está perante ele e que esperas nele. Vocês vão ver o tanto que Eliú estava errado quando nós chegarmos no final desse livro. Ainda mais que a sua ira jamais castiga e ele não faz o mínimo caso da impiedade. Assim Jó abre em vão a sua boca, sem conhecimento multiplica as palavras. Gente, olha, Jó, é porque o Jó estava sofrendo demais, porque Jó nem respondeu esse menino. Eu acho que Jó chegou num ponto em que ele falou assim, chega. Por que eu chegarei nesse ponto? Chega. Porque todas as acusações que esse rapaz fez e todas as inverdades que ele falou do Eterno, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar.
A pouca idade desse rapaz fez com que ele falasse coisas que ele não tinha conhecimento nenhum sobre elas. O conhecimento que talvez ele tenha adquirido um pouquinho, ouvindo o discurso dos outros amigos de Jó, levou com que esse rapaz acusasse Jó dessa forma. Argumentos a favor de Deus, como se Deus precisasse de alguém justificar ou de alguém ser advogado dele. Quem precisa de advogado somos nós. E nós temos um advogado. Então, Jesus de Nazaré, que através do seu Espírito, ele disse, eu vou te mandar o Consolador, o Espírito do Consolador sobre nós, que nos justifica diante do Pai. Que diante do Pai, ele diz que geme com gemidos inexprimíveis. Quando Jesus disse para os discípulos que ele tinha que ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não poderia descer. Porque ele é o intermediador entre nós, ele fica lá diante do Pai, recebendo as orações que o Espírito Santo leva. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Jesus, quando ele encarnou aqui, ele recebeu um corpo diferente daquilo que ele tinha antes de encarnar. O corpo de Jesus de Nazaré hoje é mais ou menos o mesmo corpo que nós vamos receber quando chegarmos na estatura perfeita dele. Então, quem tem o poder maravilhoso de encontrar cada ser humano é o Espírito Santo. Por isso que ele disse, o Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. Porque o Espírito Santo, ele se multiplica, ele se divide em milhões. Nós somos 7 bilhões de pessoas na Terra. E o Espírito Santo pode contactar 7 bilhões de pessoas na Terra ao mesmo tempo. Então, qual que deve ser a nossa oração, Senhor? O Espírito Santo trabalha no coração do homem, transforma o coração do homem. O Espírito Santo transforma o coração dos meus amigos, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus parentes, dos meus amigos. Porque ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não convence ninguém, nem eu. Mas o Espírito Santo de Deus convence o homem. Nesse capítulo de hoje nós aprendemos o que não é verdade. Meu Deus, você já pensou se por causa do que o cabeça de ovo está fazendo lá no Brasil, se eu não ia ouvir a sua oração? Nossa, nós estaremos perdidos, né? Completamente. Sem esperança nenhuma. Graças a Deus, não é como assim, como Eliú disse. Graças a Deus, não é como Eliú disse. Ensino errôneo que ele estava dando ali. Está vendo como é importante a gente estudar a palavra assim, versículo por versículo? Porque você aprende. Hoje nós aprendemos uma coisa importante. Nem tudo que aquela pessoa que está te aconselhando ali, está falando, pode ser verdade. Eliú estava tentando dar conselho para Jó, no sofrimento de Jó. E o conselho dele foi completamente errado. Julgamento em cima de julgamento. Então, esse capítulo de hoje nos ensina o que não devemos fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você tenha um bom final de dia aí no Brasil. Hoje é sexta-feira.
Nem sei que dia que é hoje, acho que hoje é 13, não sei que dia que é hoje não, gente. Vamos esquecer data. Só sei que hoje é sexta-feira. Que vocês tenham um bom final de semana. Tchau, tchau.